dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 27 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar dos resultados fiscais da Apple, FBI escondendo a falha de segurança de San Bernardino, coalizão entre empresas e montadoras para o mercado de carros autônomos, Nokia comprando a Withings, resultados fiscais do Twitter, Snapchat querendo selfies nas eleições americanas, Dropbox apresentando o Project Infinite, atualização do app do YouTube e novos Chromecasts no Brasil. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o lançamento dos novos Chromecasts no Brasil. Primeiro, eu vou falar sobre o Chromecast Audio, que é um dispositivo bem legal que você conecta em qualquer caixa de som usando a entrada auxiliar, que pode ser a de 3,5 mm, ou a entrada RCA, ou então uma entrada ótica, e aí você consegue fazer stream de músicas a partir do Play Music e também do Spotify e do Deezer. Uma coisa legal é que o Chromecast Audio já consegue conversar direto com os servidores desses serviços pelo seu Wi-Fi para reproduzir a música, e isso é ótimo, porque se o seu telefone tocar, por exemplo, a música continua sendo reproduzida normalmente, já que ela não passa pelo seu telefone. O telefone serve só como controle remoto do Chromecast Audio. Outra coisa bacana dele é que se estiver rolando uma festa na sua casa, por exemplo, todo mundo consegue usar o próprio celular para adicionar músicas à lista de reprodução, independente do serviço de áudio que elas escutem. Por último, se você tiver em casa várias caixas de som conectadas com um Chromecast Audio cada uma, você consegue controlar a reprodução de modo que ela pode acontecer só no quarto ou só na sala, por exemplo, ou então em todos os ambientes ao mesmo tempo. Agora eu vou falar da segunda versão do Chromecast, que eles também anunciaram ontem e que tá bem bacana. Ele tem um cabo HDMI magnético que já gruda fácil na entrada da TV, e essa versão, aliás, os dois novos aparelhos, já vem com uma conectividade mais parruda. Eles são dual band, então eles entendem as frequências de 2,4 e de 5 GHz, e eles suportam o protocolo 802.11ac, que é o padrão hoje em dia para Wi-Fi. Para usar o Chromecast, você tem que baixar tanto no iOS quanto no Android o app Google Cast, que por sinal no iOS ainda se chama Chromecast, e com esse app você consegue mandar para sua TV, por meio de apps nativos do Chromecast, o stream do Netflix, do YouTube, da HBO, tem jogos tipo Angry Birds, dá para usar o Spotify também, e de acordo com o Google, a grande vantagem de usar o Chromecast é a pessoa não ficar presa lá no celular para se divertir. Eles mostraram no evento ontem como o Chromecast pode ser usado junto de serviços tipo o BT Fit da Bodytech para malhar, ou então acessando o canal Fit Dance do YouTube para aprender a dançar. Agora vem a parte dolorida. Tanto o Chromecast quanto o Chromecast Audio, que além disso tudo que eu falei aqui, eles têm um design novo, redondinho, bem diferente do primeiro Chromecast, os dois já estão à venda nos sites das Casas Bahia, Ponto Frio, Walmart, Extra, Saraiva e Americanas, e eles custam R$400 cada um, o que é bem caro, considerando que lá nos Estados Unidos eles custam só $35. Como eu falei, já dá para comprar os dois pela internet desde ontem pelos sites que eu citei, mas quem quiser comprar pessoalmente na loja vai ter que esperar até o final de maio, que é quando eles vão começar a ser vendidos na Saraiva, na Fnac e na Fast Shop. Agora eu vou falar do YouTube, que começou a liberar ontem para usuários de Android e do iOS uma versão melhorada do aplicativo, que além de trazer um novo visual da tela de início, também vai começar a usar um sistema mais inteligente de recomendação de vídeos. De acordo com um post publicado ontem no blog do YouTube, esse sistema usa uma tecnologia de aprendizagem bem avançada que procura constantemente por novos padrões de uso e de consumo de conteúdo e vai melhorando cada vez mais conforme ela vai sendo usada. Ainda de acordo com o post, as pessoas que já testaram esse método novo de recomendação de vídeos acabaram navegando por mais tempo no YouTube, elas passam mais tempo vendo conteúdos e a empresa está bem confiante que essa novidade vai ser bacana para todo mundo. Como você já deve estar imaginando, essa novidade vai ser liberada aos poucos para os usuários nos próximos dias e por isso se você abrir o app do YouTube hoje e ele estiver igualzinho ele estava ontem, é só você esperar mais um pouquinho que logo logo ele vai mudar para você também. Agora o assunto é o Dropbox, que anunciou ontem o Project Infinite, que apesar de ainda não estar valendo para todo mundo, é bastante promissor, é bem interessante. Essencialmente, esse projeto vai fazer com que todos os arquivos que as pessoas têm lá no Dropbox fiquem armazenados só na nuvem e não ocupem espaço localmente lá no computador da pessoa. A grande vantagem aqui é justamente o fato da pessoa poder ter vários terabytes de coisas armazenadas lá no Dropbox, sem que ela precise necessariamente ter todos esses arquivos sincronizados localmente no computador ocupando espaço. Num vídeo dando uma prévia da novidade, que se você quiser ver tem um link para ele aqui na descrição do episódio, um narrador mostra o Project Infinite rodando no Windows 7, no Windows 8 e no Windows 10 e também no OS 10, e a pessoa mostra como é fácil sincronizar arquivos ou pastas inteiras para que essas coisas fiquem disponíveis offline quando o usuário precisar ou quando a pessoa tiver que alterar um documento, por exemplo.
Como eu disse, essa foi só uma prévia, o Dropbox ainda não deu nenhuma informação a respeito do lançamento do Project Infinite, que provavelmente não vai ter esse nome também quando ele for lançado, mas a ideia é bem interessante. Por outro lado, isso funciona legal no mundo ideal, e que a internet sempre funciona, que o pessoal não tem limite de dados para transferir as coisas por mês. De qualquer forma, essa iniciativa do Dropbox é bem interessante e, sem dúvida, esse tipo de armazenamento vai se tornar o padrão mais cedo ou mais tarde em todos os serviços de armazenamento na nuvem. Agora eu vou falar do Snapchat, que de acordo com o New York Times, entrou com um pedido na justiça americana para tentar legalizar as selfies na cabine de votação lá nos Estados Unidos durante as eleições presidenciais que vão acontecer por lá no final do ano. A exemplo do que acontece no Brasil e em vários outros lugares do mundo, alguns estados americanos têm uma lei que proíbe a captura de imagens na cabine de votação numa tentativa de evitar a compra de votos. Essa é uma prática relativamente comum entre os políticos mais desonestos do que a média, que oferecem dinheiro ou então comida ou qualquer outra coisa para a pessoa em troca do voto. Aí a pessoa tem que tirar uma foto provando que ela votou mesmo no político para receber a compensação dela. Por outro lado, o que o Snapchat alega é que essa lei, que como eu falei só vale para alguns estados americanos, na verdade não tem efeito preventivo nenhum e no final das contas acaba gerando um efeito contrário. Eles explicam que como nos Estados Unidos o voto é facultativo, uma selfie lá na cabine de votação tem um efeito positivo, porque acaba incentivando o voto, e eles argumentam que a foto, no final das contas, teria o mesmo valor dos adesivos e dos botões que dizem eu votei, e que, segundo eles, foram os únicos responsáveis por levar 340 mil pessoas a mais às urnas durante as eleições do Congresso que aconteceram em 2010. Ontem o Twitter divulgou os números do primeiro trimestre fiscal de 2016 e, para variar, desapontou o mercado. De acordo com a empresa, eles conseguiram aumentar em 36% o faturamento no trimestre, mas eles acabaram ganhando 608 milhões de dólares a menos do que o esperado, o que fez com que as ações deles caíssem mais de 9% depois do fechamento do pregão da Nasdaq. Apesar dessa recepção negativa, esse relatório representa uma boa notícia, já que eles conseguiram reverter o cenário pessimista e, no final das contas, eles acabaram ganhando mais dinheiro com publicidade, o que é um bom sinal, porque mostra que as marcas voltaram a confiar neles. Eles conseguiram ganhar mais dinheiro no total, o que também é bom, já que mostra que o negócio deles está ficando cada vez mais autossuficiente. E eles também aumentaram em 3% o número de usuários ativos, o que, apesar de não ser um valor muito gigante, já mostra que eles estão no caminho certo para voltar a crescer da forma que os acionistas esperam. Mas não hoje. Hoje os acionistas vão estar de mau humor e as ações deles não devem se dar muito bem lá em Wall Street. Agora eu vou falar da Nokia, que surpreendeu o mercado e anunciou a compra da empresa Withings, que faz objetos inteligentes relacionados à saúde por 170 milhões de euros. De acordo com a empresa, eles já vêm falando faz um tempão que a área de saúde digital era uma área de bastante interesse para eles e agora eles tomaram uma atitude concreta que vai permitir que eles passem a explorar esse mercado de forma ativa. Para quem não conhece a Withings ou Withings, cada um fala de um jeito, eles fazem balanças inteligentes, fazem dispositivos de leitura de frequência cardíaca, fazem os termômetros conectados também, fazem relógios inteligentes bem bonitões e agora eles pertencem à Nokia, que já que não consegue mais ganhar dinheiro com celular para desespero da Microsoft, que comprou essa parte da empresa, eles pelo menos vão tentar explorar um mercado complementar ao mercado de telefones por meio de uma empresa já bastante estabelecida no mercado e ainda por cima dona de um catálogo bem bacana de produtos. A Nokia mandou bem com essa compra, que deve ser concluída oficialmente até o terceiro trimestre desse ano. Agora eu vou falar rapidamente sobre o mercado de carros autoguiados. Ontem a Reuters publicou uma matéria dizendo que o Google, a Volvo, a Ford, o Uber e o Lyft, que é a concorrente do Uber, anunciaram uma iniciativa chamada Coalizão de Carros Autoguiados para Ruas Mais Seguras. De acordo com eles, o objetivo dessa coalizão é trabalhar junto dos governos e das pessoas para ajudar a desenvolver e regular as tecnologias de carros autoguiados, de modo que isso aconteça de uma forma segura e responsável. Essencialmente, o que essas empresas querem fazer aqui é estreitar as relações com os governos para ter certeza de que quando elas todas colocarem seus próprios carros autônomos para rodar nas ruas por aí, não vai existir nenhuma lei mal feita ou abusiva demais que atrapalhe os negócios deles e, ao mesmo tempo, todas as regulamentações básicas já vão estar em vigor para garantir a segurança de todo mundo no trânsito. Agora o assunto é o FBI, que, de acordo com uma matéria do Wall Street Journal, vai pedir para a Casa Branca não colocar em ação uma investigação para determinar se a Apple tem ou não o direito de saber qual foi o método que a agência utilizou para quebrar a segurança do iPhone de San Bernardino. De acordo com a matéria, o FBI vai alegar que, apesar deles terem comprado a tecnologia para desbloquear o iPhone, quem fez esse desbloqueio foram as pessoas que venderam essa tecnologia. Por conta disso, nem mesmo o FBI sabe dizer como é que essa falha do sistema é explorada e por isso eles não têm que ser obrigados a depor no painel que decide se as empresas têm ou não o direito de saber a respeito de falhas nos sistemas delas. Ainda de acordo com a matéria, a Apple respondeu que segue confiante que mais cedo ou mais tarde essa vulnerabilidade vai acabar sendo revelada e que mesmo que ela não apareça, o número de usuários afetados vai ser cada vez menor, já que isso só vale para o iPhone 5C e conforme o tempo for passando, as pessoas vão acabar comprando aparelhos cada vez mais modernos.
E por último, ontem a Apple divulgou os números do segundo trimestre fiscal de 2016 e, como já tinha sido previsto desde o trimestre passado, os resultados devem fazer as ações da empresa levarem um tombo em Wall Street hoje ao longo do dia. Só ontem, com a divulgação do relatório, os papéis da empresa caíram 6% nas trocas que acontecem depois do fechamento da Nasdaq. De acordo com a Apple, a empresa teve um faturamento de 50 bilhões e 600 milhões de dólares e um lucro líquido de 10 bilhões e meio de dólares, dados que representaram quedas de 12,7% e 22,7% respectivamente em comparação com o mesmo período do ano passado. Parte dessa queda é culpa da desaceleração das vendas dos iPhones, que foi justamente o que a Apple já tinha avisado que ia acontecer no trimestre passado. Até o dia 26 de março, que foi quando esse trimestre fiscal fechou, foram 51 milhões e 200 mil unidades vendidas, o que representou uma queda de 13%. Já os números do iPad não surpreenderam e seguiram a tendência de queda que já vem se estabelecendo há alguns anos. Foram 10 milhões e 300 mil unidades vendidas, o que representou uma queda de 19%. Outra coisa que vendeu menos foi o Mac, foram 4 milhões de unidades vendidas, o que representou uma queda de 12%. Por outro lado, a categoria Outros, que engloba desde acessórios e vai até o Apple Watch e a Apple TV, teve um aumento de 61% e rendeu 4 bilhões e 300 milhões de dólares para a empresa. Já a categoria de serviços, que inclui o iCloud, as vendas do iTunes e da App Store, tem as assinaturas do Apple Music também, essa categoria teve um aumento de 25% e rendeu 6 bilhões de dólares para a companhia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!